Ok, alunos, chegamos para mais uma aula de História de Rondônia. Nós já estamos aí na aula 5.1. Na aula de hoje, o que vocês verão comigo? No quadro, verão a construção do Real Forte Príncipe da Beira, certinho? Um dos monumentos mais antigos no estado de Rondônia. Lembrando que esse monumento, ele pertencia a Mato Grosso. Quando foi criado aí o estado de Rondônia, o território federal do Guaporé, acabou se desmembrando e ele veio fazer parte do nosso território, tá bom? Na aula de hoje, 5.1, vocês verão sobre a construção da fortaleza, o objetivo da construção e a mão de obra para essa construção, tá bom? Então, vejamos aí a nossa habilidade. Já começo com essa imagem, é um arquivo do Exército, no qual eu tive acesso. Eu tenho essa imagem, Real Forte Príncipe da Beira. Uma montagem muito bonita, né? Diz de passagem. O Forte Príncipe com o helicóptero, o Exército ali naquela região de fronteira e o grande símbolo aí, a nossa onça pintada, tá certo? Bom, diz o seguinte, a ata para a construção do Forte Príncipe se deu assim, ó. A soberania e o respeito de Portugal impõe que neste lugar se erga um forte, e isso é obra e serviço dos homens de El-Rei, nosso Senhor, e como tal, por mais duro, por mais difícil e por mais trabalho que isso se dê, é serviço de Portugal e tem que se cumprir. Uma imagem aérea mostra aqui os baluartes. Daqui a pouco eu vou estar falando com vocês em um pequeno vídeo, documentário. Deixa eu avançar aqui. Servindo de sustentáculo ao domínio português neste rio, perante as arremetidas do vizinho vice-reinado do Peru, permitisse ao governo de Vila Bela prestar maior atenção ao Rio da Prata. Quem vinha pelo Rio da Prata dava acesso ao Guaporé. Vejo aí para vocês agora. Vamos lá. 1719, descoberto o ouro na região de Cochipó-Mirim, lá em Cuiabá. 1734, descoberto o ouro na região do Guaporé. E agora, 1775, vai ser a construção do Real Forte Príncipe da Beira. Para quê? Para justamente impedir o contrabando do ouro dessa região. Está explicado? Século XVIII está a todo vapor. Lembrando que, aqui no meio, tá? Aqui no meio, ó. No ano de 1750, é criado o Tratado de Madrid, o último polo sudeste. A terra pertence a quem ocupa e não a quem descobre. Então tá lá. Fechou? Vamos lá, seguindo. Real Forte da Beira, no dia 19 de abril de 1775. Essa é uma imagem, provavelmente ela foi rabiscada, ela foi desenhada como seria essa fortaleza. Ela vai ser criada mesmo no dia 19 de abril de 1775. E não em 76, como vários livros vinham dizendo. Então, isso foi desconstruído ao longo do tempo. Olha lá, algumas imagens do Príncipe da Beira. Aí é a masmorra, na verdade é a prisão. E que você olha, você vê uma imagem linda como essa, né? Os preparativos para a construção dessa monumental fortaleza se deu no dia 19 de abril de 1775, sendo a pedra fundamental lançada no dia 20 de junho de 76. Professor, como assim? Muito simples. Os caras já tinham feito, ó, aqui está o rio, já tinham feito aqui a parte da lateral,
E depois começaram a fazer essa outra lateral aqui. Essa parte aqui também, ó. A pedra fundamental vai se lançar aqui, em cima da pau-terra. Aqui eu tenho o rio Guaporé. Tá? Então vejamos. Essa pedra fundamental ela foi lançada por Luiz de Albuquerque de Belo Período de Cáceres, erguendo as margens do Guaporé. O Albuquerque ele vai ser o 4º governador do Mato Grosso. O primeiro foi Dom Antônio Rolim de Moura, que vocês já viram lá atrás. Certinho? Ó. A fim de defender o imenso continente que lhe legara a bula papal de 1494, ou lhes confiar o trabalho de Tordesilha de 1494. Sentiram os portugueses a necessidade de levantar fortificações em pontos estratégicos, a extensa terra brasílica. Aqui, nessa imagem, já é o PEF, é o pilotão PEF, pilotão especial de fronteira. O forte, ele foi erguido justamente numa região que, durante a seca, dá para se ter a navegação. É só você ir contornando aqui o Pedral. Mas, por isso, a estratégia de Luiz de Albuquerque. Aqui ficava muito fácil do espanhol atravessar para o lado brasileiro. Vejam. A simples enumeração das obras de fortificações que chegaram aos nossos dias, mesmo em ruínas, é suficiente para mostrar o esforço, a audácia e a determinação de defender a colônia, que se transformou num dos mais vastos países do mundo. Do mundo. E aí você vê aqui em cima, é chamado de domus. Domus, domus. Domus, é com D, tá? Ou seja, casa de Deus. Esse é o baluarte, uma guarita do baluarte. Certinho? Ó, vale lembrar que o grande estadista, ministro e figura principal do governo Dom José I, rei de Portugal, que lançou as bases da colonização da Amazônia, foi Dom Sebastião de José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal. Depois eu explico para vocês o que aconteceu para a construção dessa monumental obra. Vou deixar agora para vocês um pequeno vídeo que vai retratar a história da construção do Forte Príncipe. O Real Forte Príncipe da Beira é um quadrante de 970 metros de perímetros. Lembrando que suas muralhas medem 7 metros e 20 centímetros de altura. O portal, ele mede 10 metros de altura. Toda a matéria-prima, que é a rocha laterítica, ela foi encontrada aqui mesmo no local. Na época, quando os homens de Domingos Sambucetti começaram a fazer a limpeza do local, encontraram a própria rocha, que vai ser utilizado para a construção. A pedra cal, boa parte foi encontrada aqui, também em Corumbá e na região de Albuquerque. Uma pequena quantidade veio de Belém do Pará, mas a grande maioria se encontrou aqui. O material bélico veio de Portugal. O Príncipe da Beira, com a sua imponência na fronteira, ela serviu para proteger a nossa área de fronteira, porque do outro lado pertencia à coroa espanhola e aqui pertencia à coroa portuguesa. Tudo isso para evitar o contrabando do ouro na nossa região.
processo de construção do Real Forte Príncipe da Beira se deu no dia 19 de abril de 1775. E o seu processo de conclusão parcial se deu no dia 20 de agosto de 1783, tendo como seu engenheiro Domingos Sambucete, que inclusive vai morrer aqui no local de malária entre os meses de janeiro a setembro de 1777, sendo substituído pelo sargento-mor Ricardo Franco de Almeida Serra. O Real Forte Príncipe da Beira acaba guardando no seu entorno vários segredos. E um deles, podemos observar, o local onde nos encontramos, que para os moradores locais acabam afirmando que aqui se trata de um labirinto. Mas de acordo com o livro de Emanuel Rodrigues Ferreira, Nas Selvas Amazônicas, lá ele menciona que provavelmente esse local se trata da missão de Santa Rosa Velha. Estamos aqui no paiol da Fortaleza Príncipe da Beira. Estando aí uma distância aproximadamente de 1,5 km da grandiosa fortaleza, eu quero lembrar você que para a construção do Forte Príncipe, tivemos aí a participação de 200 artífices e, além do mais de 1.000 outros trabalhadores. Então podemos contar aí com os portugueses, os índios e também os escravos, que ajudaram a construir a nossa história. A Fortaleza Príncipe da Beira, ela caiu no esquecimento, assim também como o seu paiol está gritando por socorro, estando aí de forma abandonada, cercado pela floresta que está lhe consumindo aos poucos. Esta área que nós estamos é justamente o forno que serviu para queimar as telhas que foram servidas para a construção da monumental Fortaleza Príncipe da Beira. Aqui, essa estrutura, ela mede um diâmetro de 4 metros aproximadamente. E justamente aqui foram queimadas para mais de 11.000 telhas, conforme os relatos que se encontram nas cartas do século XVIII, hoje estando em Mato Grosso e no Rio de Janeiro. Toda essa estrutura, ao observar a cor avermelhada da rocha, se dá, de fato, pela abundância da rocha laterítica que se encontra aqui no local. Em 1742, Manuel Félix de Lima, desobedecendo a carta régia da coroa portuguesa, ele resolve descer através do Tietê, Rio Paranaguá, pega o Rio Guaporé, Mamoré, Madeira, até chegar em Belém. Ele quis provar para a coroa que era viável fazer comércio através dos rios. Em 1743, é criado a Missão de Santa Rosa. Essa missão é justamente criado no lado direito do Guaporé. Missão essa feita pelos espanhóis. Dom Antônio de Moura vem até o local e acaba expulsando os espanhóis, que vão descer 100 quilômetros abaixo. Ali, eles irão criar a Santa Rosa Nova. Em 1754, é criado nesse local o Fortim de Nossa Senhora da Conceição. O que vocês estão observando, nós temos um paredão feito com rochas lateríticas. Um dado interessante, a rocha que foi utilizada para o Conceição foram reutilizadas para a construção do Forte Príncipe da Beira. Em 1769, o Forte de Nossa Senhora da Conceição, através do terceiro governador do Mato Grosso,
Luiz Pinto de Souza Coutinho dá agora o nome de Forte de Bragança. Mas é em 1771 que vai haver uma grande enchente no Guaporé. E a fortaleza não vai resistir. E ela vai ser desmoronada pela água do Guaporé. Em 1772, chega nessa região o quarto governador do Mato Grosso, Dom Luiz de Albuquerque de Melo Pereira de Cáceres. Em 73, ele faz um estudo da região. Em 74, vai aprofundar o estudo. Mas é em 75, 19 de abril de 1775, que é construído o Real Forte Príncipe da Beira. O que você observa? Ao fundo, nós temos apenas a marca deixada por aquela que um dia foi uma grande fortaleza, que inclusive foi nessa fortaleza que Dom Antônio Rolim de Moura, em 1762 até 1766, defende a área de fronteira. Essa guerra se chamou Guerra Fantástica, porque Dom Antônio Rolim de Moura, com um número bem menor de soldados, ele consegue combater a fronteira dos espanhóis, ganhando inclusive a guerra. Historiando Rondônia é o que vocês estão vendo agora. Ok, e aí? Boa explicação, né? Professor aí, mandando bem, como soldado forte, o cara que poderia muito bem saber explicar sobre toda essa construção, tá certo? Eu espero que tenham gostado e tendo conhecimento nessa área, eu espero que vocês tenham ficado assim bem entusiasmado com essas informações, tá bom? Vamos continuar na tela? Então vamos lá, vamos dar sequência na aula. Então, o Forte Príncipe da Beira, ele passou a ser ocupado em agosto de 1783, sendo seu primeiro comandante o capitão de dragões José de Melo da Silva e Vilhena, exilado em Mato Grosso. Ele ocupou o forte com a sua guarnição no Fortim de Conceição. Viu aí? O primeiro, então, a ocupar vai ser o capitão de dragões. Professor, seu forte, ele foi construído em 75, ele acabou? Sim, ficou aí. Então, até 83, vejam, ele vai ser construído de 1805 até 1873. Então, foram 8 anos. Não é isso? 75 para 80, ó. Então, foram 8 anos. Eu tenho 1783. É isso que vai ter? 8 anos de construção. Então, o primeiro a comandar vai ser José de Melo da Silva e Vilhena. E aí vários outros também vão passar para essa guarnição serão ocupada. Então vejam lá, o forte, ele é um quadrado de conformidade com o sistema Vauban ou de praça. Tem um nome técnico como se refere, que utiliza principalmente a fortificação de bastiões. A fortaleza ela possui 970 metros de perímetros, ou seja, toda a sua área, quase 1 quilômetro. Perceberam? As suas muralhas, isso daqui, ó, as suas muralhas acabam medindo 7,20 metros. E se você busca alguns livros antigos, irá dizer que a muralha é 10 metros de altura. Não. O que vai ser 10 metros é o portal.
a entrada principal, que dá 10 metros, de ponta a ponta. O portal, então, é que vai medir. O forte possui 4 baluartes, armado cada um com 14 canhões, ou canhoneira. No total, serão 56 canhões. Professor, o forte teve todos esses canhões? Não. Apenas 2 baluartes é que serão completos. Os demais, não. No entorno do forte, existe um longo e profundo fosso, que permitia somente o ingresso através de uma porta levadiça. Vejam, era para ser assim. O fosso existe? Existe. Para poder dar acesso à fortaleza, seria através de uma porta levadiça. Só que esse seria, foi criado um projeto. Estava no papel, mas a prática foi outra. Professor, então não houve a construção da ponte levadiça? Não, não houve. Inclusive você vê em ambiente onde poderia ter sido uma estaca para colocar ali. A ideia era que através dessa ponte você entrava nessa porta. Essa porta ela tem uma medida de 3 metros de altura, que vai ser aberta na muralha norte. O que vocês estão vendo nessa imagem é o fosso interno, que é a cisterna. Viu? Isso aqui mede 40 por 40 centímetros. Tá aqui em cima, essa parte aqui é isso daqui, ó. Você desce, deve ter aproximadamente de 3,5 a 3,70 de profundidade. Aqui é onde vai ficar a água, essa parte aqui, ó. Aqui você encontra 2 saídas laterais de 40, aliás, 30 por 30, não é nem 40 por 40. Nós chamamos de sangrador, ladrão, porque se a água ela subir, ela sai pelo ladrão, certo? Para não haver o transbordamento dentro da fortaleza. Então aqui é a cisterna que dava de beber aos soldados dentro da fortaleza. Ó, a pedra necessária à construção dessa obra foi encontrada no próprio local. Outra parte veio da região de Albuquerque, por terra até a margem do Guaporé, em uma distância aí de 1.500 km. Nossa, professor, tudo isso é muito longe? É, muito longe. Quando eles começaram a riscar a região aonde seria construído, eles encontraram a pedra ou a rocha laterítica, que é a mesma pedra canga. Para nós aqui, o linguajar é a pedra cascalho, pedra jacaré, que é o cascalho. Certinho? Então, o que faltou veio de longe? Sim, mas foram poucas unidades. Quando você chega na fortaleza, você vê nitidamente a coloração, o estilo de uma mesma rocha. Somente desse lado aqui é que você vai perceber essa diferença. É uma imagem do nosso digníssimo historiador na fortaleza, contemplando um pouco. Essa guarita é onde ficava o soldado, certo? Vigiando a área de fronteira. Aqui em cima existia uma flâmula. E o nome disso daqui se chama Domus, ou seja, Casa de Deus. E um detalhe, tá? Toda essa área aqui, ela era rebocada. Professor, o que aconteceu? Com o tempo, o reboco se desprendeu. E aí ficou isso aqui, ó. Isso aqui era pintado de branco. Então era muito bonito. Todos os baluartes eram rebocados e pintados de branco. A mão de obra especializada
já era um grande problema naquela época. Pedreiros, carpinteiros, artífices foram trazidos do Rio de Janeiro e de Belém do Pará. Porque o Rio e Belém do Pará já eram cidades mais antigas. Já tinha esses profissionais habilidosos na arte desse trabalho arquitetônico. Vejam, mais de 200 trabalhadores vieram para a construção dessa obra. E acabou contando também com a mão de obra de mais de 1.000 escravos, cujo término ocorreu após 6 anos, aliás, 8 anos, após 8 anos, que nós já vimos ali, 8 anos, que foi de 1775 a 1783. Então, são 8 anos. Tá bom? Vejam, o grande engenheiro, aliás, o primeiro engenheiro foi o Domingos Sabucete. O engenheiro da obra foi Domingos Sabucete, tá? Ele que faleceu durante a construção da fortaleza. Ele morre em 1777. Por incrível que pareça, eu não consegui encontrar ainda o dia e o mês. Porque nas cartas que eu tive acesso no século XVIII, irá se falar em 77. Mas não se sabe o dia e do mês. Porque as cartas silenciam, não fala mais sobre Domingos Sabucete. Tanto é que essas correspondências era ele que fazia para comunicar ao governador de Mato Grosso como estava a construção da fortaleza. E aí, quando ele morre, ele será substituído pelo Ricardo Franco de Almeida Serra, que era um capitão engenheiro. E é ele que vai concluir a obra em 1783. Perfeito? Uma das imagens que eu trago também como referência é justamente o transporte de artilharia que foi instalado no forte. Foi, na verdade, um trabalho ciclópico. 4 dos seus canhões, os de bronze, de calibre 24, foram enviados do Pará em 1825. Ou seja, já quando o forte já estava pronto. Através do rio Tapajós, levaram aí 5 anos para poder chegar até o seu destino. Esse canhão que vocês estão vendo aqui é o canhão Colubrina. Ele é todo bonitão. Ele veio para compor o arsenal bélico da fortaleza. Mas nunca ele foi para lá. Ó, nessa área aqui, que é a sua cascavel, que nós chamamos, é a cabeça de um grego. E ele é todo esculpido no seu dorso. Aqui os munhões, mais munhão para poder pegar. E o reforço tem 1, 2, 3, 4 reforços total. Certinho? O Colubrina, quando ele chega, ele vai diretamente para ficar em Cuiabá, esse canhão. E aí, ele passa algum tempo lá sem ser usado, e depois ele é levado para o Museu dos Canhões, que fica hoje lá no Rio de Janeiro. Inclusive, o canhão ou Cristão, que nós conseguimos na Guerra do Paraguai, se encontra também nesse meio aí. Em notificação número 644, do dia 6 de julho de 1950, a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional informou ao Ministério do Exército o Decreto-Lei número 25, do dia 30 de novembro de 37, que foi determinado a criação da inscrição no IFAM, passando então a ser tombado como patrimônio histórico. Essa é uma imagem antiga. Aqui eu tenho o PEF,
é o pelotão especial de fronteira. Na época da seca, isso aqui fica totalmente propício para você cruzar. E do outro lado, hoje, eu tenho a Bolívia, que antes era a Espanha. O primeiro pelotão do forte, ele tem condições de proporcionar apoio, fiscalizar e controlar o contrabando, o trabalho dessa equipe. Controlar o trabalho dessa equipe. Em tempos festivos, eles acabam se vestindo como soldados coloniais, o tempo da colônia, depois império, para poder mostrar ao visitante como é que se vestiu, como é que tipo da roupa naquela época. Essa aí é o portal. Esse portal aqui, que eu falei para vocês que tem 10 metros de altura, pega daqui até aqui embaixo. Aqui tem 10 metros. Aqui tem 7 e 20. 7 e 20. Tá certo? O forte está localizado no estado de Rondônia, precisamente no município de Costa Marques, ficando aí à margem direita do Rio Guaporé, em frente ao território boliviano, distante aí da cidade de Guajará-Mirim, 375 quilômetros por via fluvial. Certinho? É um forte magnífico, vocês viram nas imagens. Trago agora para vocês essa imagem fantástica. A distância até Manaus, sede do Comando Militar da Amazônia, em linha reta é de 1.147 km. Essa imagem foi no dia 24 de abril de 1930, quando a expedição do Rondon chega até a região. E aí eles fazem a limpeza da fortaleza. Aqui é o PF. Aqui começa o PF, Pelotão Especial de Fronteira. Bem aqui tem um cara com um canhão. O Marechal Rondon, ele pede para o Major Tomás Reis subir numa árvore e tirar uma foto aérea. Aqui está o Marechal Rondon, bem baixo. Eu tenho essa imagem bem grande no meu escritório em casa, de uma parede a outra, porque eu gosto dessa imagem. Eu consegui recuperar ela. Bom, e aí, claro, não deu outra. O Príncipe da Beira, vejam, aqui você não consegue ver nenhuma comunidade quilombola no entorno. Inclusive, era um questionamento que existiam. Mas alguns pesquisadores vão dizer, não, mas eles estavam no canto, iam para outros, etc. Mas quando o Rondon ele chega aí, não se encontrou nenhuma comunidade. Aí depois, quando o PF é montado, em 32, começa a aparecer os descendentes quilombola, que hoje compõem aqui a comunidade quilombola do Príncipe da Beira. Vive de forma pacífica, atualmente, com o Exército Brasileiro. Então, o Príncipe da Beira, veja, em 1748, é criado a Capitania de Mato Grosso. Certinho? Em 52, é criado Vila Bela da Santíssima Trindade. Em 54, é criado Cuiabá. Mas quando em 1943 é criado o Território Federal do Guaporé, eles acabam pegando parte de terra do Mato Grosso e parte de terra do Amazonas, que cria aqui o estado de Rondônia. E o monumental Forte Príncipe, que estava em terra do Mato Grossense, acabou compondo nas terras do Território Federal do Guaporé. E aí, o que deu? O patrimônio, ele acaba vindo para nós. Claro que é uma obra gigantesca. Quando eu falei que eles eram o baluarte, ele era a guarita do baluarte, ele era rebocado e pintado, olha aqui, para vocês verem. Olha aqui. Ó, aqui na ponta aqui, ó. Opa, vem bem em cima. Olha aqui, na outra ponta.
Então ele era rebocado e pintado. Somente os baluartes, só as guaritas dos baluartes, que tinha reboco. Dentro também era rebocado as construções? Sim. E aí o Marechal Rondon, o barco dele, Cassiopeia, se não me falha a memória, aqui do Guaporé, aí manda construir vários barracos, né, para poder fazer a vigilância dessa fronteira. E o Forte Príncipe hoje, senhores, recebe muita gente de fora, muitos visitantes. Ele fica a 28 km de Costa Marques, 28 km. A estrada é boa para poder ir, e você faz visitação, repito, não paga nada, e sempre quando tem chegada de autoridades, generais, eles fazem esse tipo de apresentação, mostrando que ali nós temos um pelotão especial de fronteira e etc. Aí, essa era para ser a porta original, essa abertura aqui, mas não foi possível. Então acabou criando essa pequena portinha aqui, ó. E a ponte levadiça era para ser bem grande aqui, ó, mas também criou esse pequeno. Já houve várias tentativas e promessas de restauro, de trazer para o turismo, mas só ficou na promessa. E o tempo, ele vai cuidar de destruir, de acabar o que resta. Eu digo a vocês, que são meus alunos, vem para mim, eu digo a vocês que são meus alunos, que me acompanham, eu sou Loures Barroso, eu pesquiso o Forte Príncipe há 22 anos, eu já produzi 5 livros, já escrevi 5 livros e vários artigos científicos. E eu confesso a vocês que ainda não sei muita coisa. Todas as vezes você acaba descobrindo coisas novas. E uma das coisas que mais me preocupava era descobrir o cemitério da Fortaleza. E há uns 2, 3 anos atrás conseguimos encontrar o cemitério. Eu já até escrevi a necrópole, o cemitério da Fortaleza, que fica por trás da comunidade, numa área de mata. Já fotografei, já pontuei, já sei onde que fica. Mas é isso. A história da fortificação ela é muito bonita e eu convido vocês a conhecerem um pouco da nossa história. É uma aula bacana, foi agradável, mas nós chegamos ao final. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.